Boa tarde a todos e a todas e a todos os X's que estão por aí. Obrigado pela audiência, obrigado aos que estão assistindo a posteriori nessa inovação treco-enológica, que é o videotape, antigamente chamava videotape, né? Que é quem vai assistir esse evento depois dessa data de hoje, que é 22 de agosto de 2022. Estamos aqui na sede do Instituto de Estudos Avançados, na qual fica o Observatório da Inovação e Competitividade, que tem a satisfação de receber hoje João Alberto Denegri, esse que está aqui ao meu lado. Eu sou Mário Sérgio Salerno, eu sou um dos fundadores do Observatório e hoje estou tirando o pé do acelerador, passando para outras pessoas agitarem, coordenarem o observatório. Vocês não estão vendo, essas outras pessoas estão sentadas aqui na mesa de discussão. Algumas regrinhas, questões, perguntas, etc., por favor, envie para IEA, de Instituto de Estudos Avançados, iearesponde@usp.br, que chega até aqui e a gente pode colocar as questões para o nosso convidado, que eu vou apresentar agora, apesar que ele dispensa apresentações, que é o João Alberto Denegri, o moço de Pato Branco. Né? Se vocês derem uma busca aí na internet sobre jogo de futebol Pato Branco, final de campeonato, vocês vão conhecer mais sobre a cidade. Certo? O João é economista, ninguém é perfeito. Ele tem um currículo muito grande. Ele foi vice-diretor, não é? O nome oficial é outro, mas se a gente falar o nome oficial, ninguém vai entender. Ele foi vice-diretor do IPEA, quando eu fui diretor, então ele me aturou lá. Depois ele foi diretor do IPEA, acho que umas 3 vezes, certo? Ele foi secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele foi diretor da FINEP, foi responsável por alguns dos vou falar dos no plural, dos melhores programas que a FINEP já fez para apoio direcionado à inovação. Né? E ele também foi do Conselho do BNDES, representando o FINAM, que é uma linha de financiamento de máquinas, equipamentos, digamos, para empresas pequenas e médias, né? Vamos simplificar. E ele do IPEA, de carreira do IPEA. Se vocês entrarem no site do IPEA, tem uma excepcional biblioteca, vocês podem procurar, aliás, de TSRs, etc., só de publicações, tem muita coisa, né? E vocês também vão achar as publicações que o João vai apresentar, tá? Que se referem ao financiamento do desenvolvimento e financiamento da inovação, um tema de absoluta importância sempre. Né? Então, João, bem-vindo, muito obrigado pela presença. Né? Já podemos compartilhar aqui os seus slides. Acho que trouxe para fora da... Perfeito. Então, João, talvez seja melhor você tirar a máscara uns minutos, eu me afasto, porque o som fica melhor. Né? Bom, gente, eu estou aqui, tá? Qualquer coisa eu volto. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite que o pessoal fez aqui para voltar aqui para o Observatório da Inovação. Muito legal a gente estar aqui e saber que a gente contribuiu, o IPEA contribuiu um pouquinho logo no nascimento. Eu esqueci de dizer isso. Tem um convênio, IPEA IEA Observatório, tá? A gente fez um projeto. Me passa um desses livros vermelhos aí, a capa vermelha. O livro vermelho parece coisa mal setung, mas a gente fez vários projetos juntos. Um deles deu
nesse aqui, que é um conjunto, não é um, são 2 volumes, tá? Com pesquisas financiadas pelo IPEA para rodar microdados do IBGE lá na sala de sigilo. Tá? Isso aqui está disponível tanto na biblioteca do IPEA quanto na biblioteca do Observatório. Quem vier presencialmente aqui um dia, leva de graça. Tá? Então, inclusive, alguns equipamentos aqui do Observatório foi com financiamento desse convênio. Aí Que ele coordenava pelo IPEA. E foi uma fase muito boa nessa época. Agradecer ao Vitor pelo convite para vir aqui falar um pouco sobre esse trabalho de financiar o futuro do Brasil. Qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer um apanhado de 2 livros. Um livro foi publicado há uns 2 anos atrás, chamado Financiar o Desenvolvimento no Brasil, e o outro é o livro que foi lançado semana passada, que é Financiar o Futuro, o papel do BNDES. Todos os 2 livros é uma coletânea de vários artigos, todos eles falam sobre a discussão de financiamento do desenvolvimento e financiamento de uma parte importante das atividades de desenvolvimento, ou talvez a parte central, que é a inovação tecnológica, a ciência e a tecnologia. Essa aqui é a chave, essa aqui é o que caracteriza as 2 publicações e os 2 livros. Primeiro, uma discussão sobre o panorama atual. O Brasil ele é um país que tem pouca disponibilidade de instrumentos para financiar o desenvolvimento. Existe mesmo em mecanismos tradicionais, como crédito livre na economia, é relativamente caro. Há um baixo desenvolvimento no setor de intermediação geral, e isso afeta o crescimento econômico. Afeta aquelas atividades que são críticas para o crescimento econômico, em especial as atividades que envolvem criar novos produtos, novos processos, desenvolver onde são empregos de mais alta qualidade, melhor remunerados. Há uma falta de foco da atuação dos bancos públicos, talvez um pouco bancos importantes, com peso importante na economia, que fazem muita parte desse crédito que está disponível, mas, ao mesmo tempo, que tem dificuldades em focar em atividades que talvez mais impulsionem o futuro por conta do nosso histórico. Os subsídios, quando o setor público coloca, em especial, não apenas no mercado de crédito, mas de forma geral, ele é um subsídio voltado para uma atuação mais de curto prazo e com menos risco tecnológico do que deveria ser. A ideia toda é que os bancos públicos conseguissem focar mais e melhor em atividade de maior risco tecnológico, em que são gerados os maiores empregos e melhores salários. Há uma necessidade, então, de mudança nesse financiamento, no caso brasileiro, uma necessidade que, ao longo dos anos, a gente foi identificando, a gente como setor público, setor privado, que o Brasil foi identificando, mas, mesmo assim, focalizar o papel dos bancos públicos nas atividades tecnológicas, em especial nas atividades de pesquisa e desenvolvimento, e aumentar a oferta nesse segmento, seria uma das mudanças necessárias e importantes para a gente ir aprofundando no caso brasileiro. A ideia de que você tenha também que introduzir mecanismos que reduzem incertezas, que melhoram esse ambiente jurídico e, consequentemente, diminuam as exigências de garantias em operações que envolvem maior risco tecnológico. Esse é um debate grande, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também, porque esses mecanismos dessas exigências de garantia fazem com que as operações de financiamento das empresas que buscam mais atividades de risco e risco tecnológico fiquem mais difíceis de serem feitas. Então, essas exigências precisariam ser discutidas através de diversos fundos e algumas outras coisas que nós vamos colocar um pouco aqui ao longo dessa apresentação. Estabelecer linhas de financiamento orientado
a políticas que envolvam risco tecnológico e oportunidades, então, é a chave. E no último parágrafo desse slide está colocado uma das discussões, que é uma das discussões centrais, no caso brasileiro, que é justamente você atuar em cima de investimentos na forma de financiar na forma de equity aquelas atividades que envolvem risco tecnológico. É por isso que está colocado aí a importância desses fundos de venture capital, corporate venture, seed money e diversos outros fundos que no Brasil se desenvolveu pouco ao longo dos anos quando comparados internacionalmente. Então, aqui são 4 deve estar uns 30 anos atrasados. Que devem, no mínimo, uns 30 anos atrasados, em especial nesse instrumento. Então, nós estamos partindo da análise de que nós temos um baixo desenvolvimento do setor do segmento que financia o desenvolvimento, em especial em vários instrumentos, mesmo em instrumentos tradicionais como crédito, baixo desenvolvimento, e em instrumentos mais sofisticados, como os instrumentos de equity, são, de fato, menos desenvolvidos. Esse daqui é um exemplo do que acontece no caso brasileiro. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando do mercado de crédito. O mercado de crédito é um mercado super tradicional. Um mercado onde você tem atuação no mundo inteiro, um tipo de mecanismo de financiamento super tradicional. E nós fizemos lá em 2018 uma análise nos dados do Banco Central. O que nós ficamos surpreendidos à época? Nós pegamos todas as empresas que tinham 10 ou mais pessoas ocupadas, dos segmentos de indústria, comércio, construção civil e serviços. Nós estamos falando de empresas que tinham 10 ou mais pessoas ocupadas, registradas em carteira, e fomos olhar se elas faziam operações de crédito. O que nos surpreendeu é que 38,62% dessas empresas não realizavam nenhuma operação de crédito. Então, por mais que bancarizadas elas poderiam ser bancarizadas, mas não faziam operações de crédito. O que mostra que mesmo no mercado tradicional como crédito, é um mercado que exigiria um desenvolvimento muito melhor dos mecanismos, porque nós estamos falando, inclusive, de um segmento de empresa que não é uma empresa que tem, no mínimo, 10 pessoas ocupadas, de um segmento de indústria, de um segmento de comércio, serviços e construção civil. Nós não estamos falando de qualquer empresa, né? Então, aí a gente observou 46,49% realizavam apenas operações de crédito livre. Para aqueles que não estão ambientados com a discussão, existe uma discussão entre crédito livre e crédito direcionado. Crédito livre é o crédito dos bancos privados, o crédito direcionado é o crédito dos bancos públicos. Essa que é a diferença entre crédito livre e crédito direcionado. Então, 1,78% apenas operações de crédito direcionado e 3,11% só acessavam, então, os dois tipos de crédito, tanto livre quanto direcionado. No próprio crédito direcionado, são programas específicos, às vezes com alguma condição melhor? É chamado de crédito direcionado justamente por isso. Ela tem uma finalidade específica e, às vezes, em condições melhores. Por exemplo, crédito agrícola, crédito para casa própria, habitacional, crédito para compra de máquinas e equipamentos, no caso do BNDES, assim por diante. Quer dizer, só menos de 2% das empresas realizaram operação de crédito? Apenas crédito direcionado. Então, somados ali que realizaram, somados com aquele 3,11%, dá mais ou menos aí uns 5% da empresa que tomavam os dois. Quase nada. Quase nada. Esses números aí muito nos chamaram a atenção, do ponto de vista de... É como se a gente estivesse olhando os diversos instrumentos de financiamento da produção e, de repente, a gente pega um instrumento tradicional como crédito e encontra uma realidade como essa, no caso brasileiro, que é muito diferente do que acontece em outros exemplos no mundo. Tá? O Banco Central, em 2017, 2018, está naqueles relatórios de economia bancária, argumentavam, então, 2 pontos, que para a pequena e microempresa, as condições específicas dos clientes, o nível de inadimplência, o nível de tolerância a risco
que impedia o acesso dessas empresas às formas tradicionais de financiamento da sua produção, que é o mercado de crédito. E para as grandes empresas, aí, condições gerais da economia. Ou seja, então, na verdade, nesse público de empresas menores, as condições específicas da empresa, o nível da inadimplência e a tolerância do banco ao risco, dado todo o processo de regularização bancária, é que impediu o acesso dessas empresas ao segmento de crédito. Aí a gente também fez um mapeamento no Cadastro Único para identificar nos programas sociais, aí tem uma descrição um pouco das operações de crédito que a população de baixa renda fazia, mas eu coloquei isso nesse slide apenas para mostrar também que você não tem o acesso nem das empresas com uma certa estrutura e também muito menos de população mais vulnerável do ponto de vista das suas condições. O Banco Central decompõe o chamado spread bancário. E ele decompõe em vários itens, custo de captação, inadimplência, despesas administrativas, tributos de forma geral, margem financeira das instituições. E ele faz essa conta um pouco para dizer o seguinte, olha, a inadimplência dentro desses critérios pode ser uma coisa importante do ponto de vista do desenvolvimento desse mercado. A inadimplência está, sim, como um dos fatores importantes que afeta. E dentro da composição final da taxa de juros do tomador, que é o chamado spread, né, o custo de captação representa em torno de 40%, ou seja, menos da metade do que são os demais custos, que são os custos. Aqui, dentro desse mercado tradicional também, coloquei um pouco as discussões sobre quem tem crédito livre, crédito direcionado e a massa de salário dessas empresas. Isso daqui nós voltamos, então, para aquele conjunto de empresas que tem 10 ou mais pessoas ocupadas naqueles 4 segmentos, indústria, comércio, construção civil e serviços. Então, se a gente observar bem, um pouco para caracterizar, quem tem crédito livre direcionado o total do crédito, né? São ali bilhões de reais, ou seja, da trilhões, né? Para ter uma ideia da massa de empréstimos que nós fizemos aquele livro, naquela época, tá? Um pouco o crédito livre direcionado e a massa de salário. Então, você tem, de fato, as empresas que têm uma massa de salário maior, que é aquela última linha, que tem a maior parte só de acesso a crédito livre. E aí a gente fez uma relação, do ponto de vista econômico, não é uma relação que as pessoas gostem muito, tá? Mas pelo menos dá um sentido para as pessoas observarem crédito sobre massa de salário, mostrando que, do ponto de vista do crédito livre, então você tem uma relação acima de 1 quando comparado com o crédito direcionado. Nós fizemos aqui também um número de empresas, tá? Um pouco para as pessoas terem ideia de uma seguinte coisa. Bom, se a empresa não acessa crédito, ela pode ser uma empresa desorganizada, certo? Uma empresa que, por mais que ela tenha 10 pessoas ocupadas, mas não é uma... Mas aí, quando a gente separou entre o total de empresas, observou quem eram exportadoras, importadoras estrangeiras no Brasil, a gente pode observar naquela segunda linha, aquelas que não têm crédito, existe uma parte importante que são empresas exportadoras, são empresas que importam, e mesmo são empresas estrangeiras no Brasil que não fazem crédito nesse mercado. Um pouco essa segunda linha justamente para caracterizar um pouco essa falta do desenvolvimento desses mecanismos de financiamento da produção que a gente tem no Brasil. Lembrando que a gente está sempre aqui falando de uma visão geral sobre os mecanismos de financiamento. Quando a gente vai para os mecanismos de financiamento de atividade não risco tecnológico, como inovação, esses números pioram, evidentemente, né? Aqui, nós temos o pessoal ocupado nas empresas que acessaram crédito no Brasil. Então, aí você tem o número total de pessoas, o número total de pessoas ocupadas por empresa, número médio, né? E daquelas empresas que têm 10 ou mais pessoas ocupadas.
profissionais científicos na terceira coluna, que são profissionais científicos químicos, físicos, engenheiros, etc. E a escolaridade na última coluna, mostrando um pouco que as empresas que têm crédito livre direcionado ou que têm crédito de uma forma geral são empresas um pouco mais qualificadas do ponto de vista do número médio de pessoas, são empresas maiores dentro daquelas acima de 10 pessoas ocupadas, e que mesmo assim têm profissionais científicos e escolaridade média dos seus trabalhadores superior às demais. Nós fizemos aqui um exercício que a ideia era toda de ver o seguinte: bom, se nós temos dificuldade de acesso a esses mecanismos no Brasil, qual que é o número de bancos por empresa? Como é que é o número de bancos por empresa? O número de bancos por empresa, por exemplo. Uma empresa, quantos bancos ela tem? Ela opera. Tá. Né? Que é um número também muito diferente do que é o mundo, tá? Para vocês terem uma ideia, lá apenas as empresas que têm um banco por empresa são a grande parte de todas aquelas 327 mil que nós analisamos, e aí vem descendo, então tem um número de bancos muito poucos bancos por empresa. Esse número tinha um número internacional importante para comparar isso, mas não está aí, mas que mostra, na verdade, que o número de bancos por empresa, no caso brasileiro, é muito menor do que é nos países desenvolvidos, ou no mercado de financiamento da produção é maior. João, só um comercial. Quem tiver dúvida, pergunta, por favor, envie uma mensagem para iearesponde@usp.br. iearesponde, tudo junto, @usp.br. Obrigado. Desculpa, vai lá. A gente continuando um pouco aqui dentro desse apanhado, isso daqui é um trabalho interessante que está nos 2 livros que a gente está apresentando, mas um pouco nós fizemos o seguinte: olha, a participação dos bancos de desenvolvimento no investimento anual. Porque existe um debate no caso brasileiro se o BNDES é muito grande, muito pequeno, se os outros bancos de desenvolvimento são muito grandes, muito pequenos, se a FINEP é muito grande, muito pequena, assim por diante. Então, o Brasil ele tem vários bancos de desenvolvimento classificados de acordo com instituições financeiras que são bancos de desenvolvimento, que não é o BASA, o BNB, o Banrisul, tal, são bancos de desenvolvimento, o BNDES, a própria FINEP é uma instituição financeira também que pode ser enquadrada dentro desse critério. E nós fizemos uma coisa um pouco ali para mostrar o seguinte: bem, nós somos muito diferentes do mundo, então nós colocamos do lado esquerdo aí a participação dos empréstimos dos bancos de desenvolvimento no investimento total, na coluna do eixo X, e no eixo Y, um pouco do PIB per capita. E o Brasil está lá em cima, aqui assim nesse pontinho. Um pouco para mostrar, talvez uma síntese desse gráfico, nem seja para dizer que a gente devia estar baixo, acima, ao lado, assim por diante, mas que a gente estaria numa nuvem de distribuição, alguma coisa razoável com o que é o mundo, ou seja, nós não somos tão distintos em relação ao mundo quando a gente leva em conta o nosso PIB per capita e a participação desses bancos de desenvolvimento no financiamento ao desenvolvimento. Talvez um grande debate, no caso brasileiro, talvez não, um grande debate no caso brasileiro, é saber se esses bancos públicos estão fazendo aquilo que deveria se propor, que deveria ser feito. E justamente é aquilo que é atuar em financiamento de atividades de maior risco tecnológico, atividades mais inovadoras, aonde os bancos privados têm mais dificuldades de atuar, por questões essas que a gente está argumentando anteriormente, que diz respeito ao risco das operações, às condições de inadimplência, a saber que essas atividades, como são novas, são criativas, elas podem dar ou não certo. Então, mas do ponto de vista da sociedade, é importante que a sociedade avance em atividades onde são novas, onde são gerados a maior parte dos salários de melhor qualificação e melhor remunerado. Nós fizemos aqui, dentro desse debate, justamente uma seguinte pergunta: olha, então, o que os BDs no mundo fazem e qual é o funding, onde eles
obtenham funding para as suas operações. Então, o que nós podemos observar aí maior parte opera com depósitos provenientes de fundos públicos, empréstimos de instituições financeiras também têm um peso importante, dotações orçamentárias governamentais e garantias de operações de empréstimo provenientes do governo. Ou seja, em 4 pontos daquilo que está ali, dos 3, em 3 pontos dos 4 são fundings oriundos de recursos públicos do ponto de vista das suas operações. Então, essa que o percentual de bancos de desenvolvimento que praticam. Por isso que a soma não dá 100%. Tá? Tem que ver aqui. 41% utilizam depósitos provenientes do banco público. 89% utilizam empréstimo de instituições financeiras, assim por diante. É por isso que o percentual ali não fecha 100%. Mas a ideia é dizer o seguinte: uma parte importante, sim, do funding desses bancos é proveniente daquilo que é o setor público, é para isso que eles atuam dessa forma. Aqui existe um outro debate nos 2 livros, que é importante ficar muito atento sobre isso, que é uma ideia desse sinocêntrico, né, da ideia do avanço que tem, em especial da economia chinesa nos últimos anos, em especial não apenas no financiamento, mas nas empresas que atuam nesse segmento do financiamento da produção. Então, isso está lá, está detalhado um pouco dentro desse debate. Quando nós fizemos a discussão, reservamos algum debate específico que está em alguns capítulos do livro para saber o seguinte: bom, vamos fazer uma comparação entre o BNDES e os parecidos com o BNDES no mundo. Em especial, nós comparamos o BNDES com o KfW, com o CDB e com o KDB. O KDB é o banco coreano, o CDB é o banco chinês e o KfW é o banco alemão. Fizemos uma análise, inclusive resultante daquele gráfico que eu tinha mostrado antes há pouco, logo ali em cima, mas aqui em específico, nós pegamos as principais linhas e as principais tendências do que é feito no mundo do ponto de vista do que nós consideramos melhores práticas, né? Então, aí, uma ideia de que há uma recirculação desses lucros oriundos dos BDs com a vantagem de dar maior liquidez e reduzir os efeitos de deslocamento que existe, ou seja, a ideia de que o próprio lucro do banco recircula de volta no financiamento das atividades, uma ideia de cofinanciamento para projetos específicos, diversos bancos multilaterais. Esses cofinanciamentos são importantes porque são diferentes funding de diferentes fontes, de diferentes bancos. Reduz os riscos, né, das operações específicas e da atuação do banco. Fundos fiduciários, né, oferecidos por outros países, para os bancos de desenvolvimento, melhorarem aí o desempenho das suas missões específicas, como é o caso do fundo canadense, no EBS, para a proteção ambiental. Tema ambiental, um tema importante no debate sobre o financiamento da produção, não apenas no caso brasileiro, mas no mundo. Uma ideia de vinculação da política tributária aos BDs, destinando parte das suas receitas de impostos específicos, com o uso de combustíveis fósseis, exploração de recursos naturais, etc. E a criação de fundos especiais para setores específicos vinculados à emissão de títulos públicos. Então, tudo isso dentro daquilo que a gente considerou melhores práticas internacionais e mais adequadas aí para o financiamento do desenvolvimento. Essa primeira parte da apresentação, ela está baseada em vários aspectos, fundamentalmente naquele livro que a gente publicou, que chama-se Financiamento do Desenvolvimento. Ao final, eu vou colocar o linkzinho aí para esse livro e para esse novo livro. Esse novo livro foi uma pergunta específica que a gente fez. Bom, dentro desse contexto todo, esse livro foi lançado semana passada, qual que era a ideia de financiar o futuro e qual que é a ideia do BNDES financiar o futuro? Então, vai ser mais voltado especificamente para um debate sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que, na nossa opinião, tem um papel central no financiamento daquilo que a gente chama de futuro do Brasil. O que a gente chama de futuro?
Futuro são as atividades voltadas para a inovação tecnológica, para a ciência e tecnologia, para a geração de novos valores na economia, não apenas na infraestrutura, porque na própria infraestrutura também, às vezes a gente fala em infraestrutura e acho que não existe inovação tecnológica na infraestrutura. A infraestrutura é chave do ponto de vista de inovações que são geradas ali, não apenas na infraestrutura como telecomunicações, energia elétrica e diversos outros, mas mesmo estradas, porto, tudo tem tecnologias importantes do ponto de vista do Se chama aí de cidades do futuro. Então, exato. Você tem uma ideia grande de financiamento dessas inovações em segmentos, inclusive, de infraestrutura. Mas até um programa habitacional, você pode pensar com energias alternativas, aquecimento solar, para água, coisa do gênero. Exatamente uma mega inovação, mas dado o padrão de construção habitacional popular, já é um diferencial. Né? Claro que é, e eu acho que é essa que é a ideia mesmo de você pensar no futuro como atividade, mesmo a construção civil, né? Não é mais a mesma construção civil do passado, né? Você tem inovações que ali são geradas e que podem ser impulsionadas. Né? Então, a ideia é que em todos os países do mundo, o crescimento econômico, os ganhos de produtividade, necessários para crescer mais aceleradamente, são fortemente associados a esse financiamento de longo prazo. Em especial, o financiamento, como a gente estava falando, da infraestrutura e do desenvolvimento de novos produtos e processos. Então, essa que é a ideia central desse livro que a gente lançou semana passada, onde tem um toque especial no papel do BNDES. No primeiro livro, inclusive, tinha um debate, tem um debate importante sobre o papel desempenhado pela FINEP, em especial em todas aquelas atividades que a FINEP desempenhou, mostrando, inclusive, impacto positivo no crescimento da produtividade e naquelas atividades de maior risco. Então, tem vários capítulos aí que foram reservados à época para dentro da discussão dos bancos de desenvolvimento, o debate específico sobre a FINEP. A ideia é de que um Brasil competitivo depende da sua capacidade de financiar isso. E o que a gente precisaria? A gente precisa de um leque diferente, uma nova geração de políticas, onde compartilhe esse público e privado, que é a chave para o sucesso, e um amplo leque de investimentos necessários em novos mecanismos de financiamento. Essa que é a chave aí que guia desse trabalho. Nós refizemos uma análise aí dos principais bancos no mundo, da mesma forma que no primeiro livro. No segundo, a gente focou de novo no CDB, no KDB e no KfW, tá? Como pontos de referência para o debate sobre o específico BNDES, porque a pergunta é, bom, vamos dar uma olhada de novo o que os bancos estão fazendo no mundo, para que a gente não faça apenas um debate só nosso, mas sim que os outros estão fazendo em outros cantos do mundo com as mesmas características das nossas instituições financeiras. Aí fizemos os resultados mostraram uma complementariedade das atividades de financiamento com o setor privado, que talvez esse seja uma discussão importante no caso brasileiro, em especial para alavancar esses fundos públicos, um foco em atividades que possuem grandes externalidades, e em especial também nos projetos que exigem coordenação. A ideia de coordenação dessas grandes atividades de infraestrutura, de projetos de desenvolvimento, a coordenação por parte do setor público desses grandes bancos é fundamental. Bancos atuam tanto como agente financeiro como agente direto, tá? Então, essa é importante. A experiência internacional mostra também um papel institucional muito importante na estratégia de política econômica e geopolítica. Esse é um debate importante, porque a ideia de você trabalhar numa economia mais aberta, no caso brasileiro, ela deve ser vista como uma ideia de abrir mais a economia brasileira, mas também abrir oportunidades para que empresas brasileiras também busquem tecnologias em outros cantos do mundo e a gente consiga, na verdade, fazer com que essas empresas brasileiras coordenem aspectos importantes do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico. Experiência internacional mostra um papel muito importante dessas estratégias
E a busca de uma boa governança e um adequado compartilhamento de risco dos projetos é a chave para a atuação dos bancos de desenvolvimento no mundo. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos nesse livro com todas as operações do BNDES desde 2000 até 2021. Até metade de 2000, até durante 20 anos, 21 anos, nós pegamos todas as operações do BNDES, que estão disponíveis para os pesquisadores naquele site do BNDES Transparentes. Nós pegamos todas as operações ali do BNDES e fizemos uma análise ao longo de todos esse tempo, tá? Mostramos, inclusive, que não apenas o BNDES, mas que os bancos públicos tiveram um papel de protagonismo nos momentos de recessão e crises financeiras, ou seja, teve um papel importante. Em 2020, por exemplo, o impacto das medidas de incentivos de crédito gerou um alívio do ponto de vista da atuação das empresas, em especial naquele momento que se viveu ali da pandemia, para ter uma ideia de que essas operações elas tiveram um pouco uma característica chave do ponto de vista do Brasil, ou seja, que nós estamos vendo colocar que existe uma discussão de longo prazo, mas existe também uma necessidade, por vezes, de curto prazo, que é importante esses bancos públicos estarem atuando. Do ponto de vista do impacto do BNDES, como tinha falado para vocês, nós avaliamos mais de 2 milhões de operações de crédito realizadas pelo BNDES, numa contratação num valor total de 1,48 trilhões no período 2002 a 2020. Tá? Então, aí está o dado propriamente dito do número de operações e da quantidade de operações que nós analisamos nesse livro. E aí teve vários pesquisadores, um livro formado por 10 capítulos, cada capítulo com vários pesquisadores. Né? Nós identificamos que a massa salarial é a variável que mais dá resposta ao financiamento, que mais reflete o efeito do BNDES no nível de trabalho nas empresas. Bom, aqui... Peraí, traduz esse negócio. Isso. Quer dizer, as empresas que têm maior massa salarial são aquelas que têm mais acesso ao BNDES, é isso? Não, na verdade é o seguinte, a variável massa de salário, ela é mais afetada no impacto do BNDES sobre a atuação das empresas. Ou seja, então, o BNDES tem um impacto positivo sobre a massa salarial das empresas a qual ele financia. Esse é um indicador positivo, ele não é um indicador ruim. É evidente que, às vezes, você pode estar fazendo um financiamento com recursos do setor público e aí não tem impacto na massa salarial. Isso seria ruim do ponto de vista da economia. E isso não significa que não pode ocorrer, mas nós identificamos, então, um impacto positivo sobre a massa salarial. O que poderia ser feito, e aí sim seria um salto adiante, é não apenas impactar a massa de salário, mas sim impactar a qualidade da mão de obra ocupada em direção aos segmentos que exigem maior competência científica e tecnológica. E nisso as análises não são tão conclusivas quanto na massa salarial. Por isso que as empresas financiadas pelo BNDES apresentam uma maior evolução da massa salarial devido a um aumento direto do número de empregados, uma maior especialização daquilo que, um maior aumento daquilo que as empresas já fazem, mas não fazer coisas diferentes. Essa aqui talvez é uma ideia que talvez tenha que ser vista com mais detalhes. O impacto das atividades do BNDES nas atividades tecnológicas foi menor do que o desejado ou esperado pela equipe de pesquisa. Talvez tínhamos a expectativa de que o impacto deveria ser maior. Isso, por exemplo, quando a gente compara BNDES com o FINEP,
Nós, evidentemente, que a FINEP é mais especializada em inovação tecnológica, mas a gente vê isso muito claramente na atuação da FINEP em outra escala, mas a gente vê isso mais claramente, ou seja, tem um impacto ali mais, um impacto positivo e claramente evidente sobre as atividades mais tecnológicas que aquelas empresas fazem. E, do ponto de vista do BNDES, menor do que a gente desejaria. Essas operações de crédito do BNDES, aquelas 2 milhões, são diretas e indiretas? Diretas e indiretas, todas. Faz pelo Banco do Brasil. Todas. Todas as operações. Cartão BNDES. Cartão BNDES, está tudo ali dentro. E aí, evidentemente, cada capítulo tem um detalhamento maior lá, mas aqui é um slide que procura mais ou menos fazer uma síntese um pouco do que são o impacto do BNDES nesse aspecto. Bom, já que eu te contei, tem uma pergunta do Victor. Victor, quando o João acabar a explanação inicial dele, a gente coloca outra pergunta nova, tá bom? Tá. Tem uma síntese ali, o que a gente acha que uma trajetória mais ousada de crescimento da produtividade exigiria uma ousadia maior na qualificação das pessoas, mas também na qualidade do investimento financeiro. Então, é evidente que aqui a gente está resumindo um conjunto de evidências, um conjunto de coisas, mas lá no livro tem um detalhamento matemático, econométrico, etc., que mostram um pouco esta interpretação do ponto de vista dessa necessidade de melhorar a qualidade do investimento financiado no Brasil. Nós fizemos aqui está um pouco o funding do BNDES, até setembro de 2021, mas eu acho que o principal aqui dessa historinha é um pouco para mostrar que o FAT ele voltou a ganhar ter uma importância significativa, em especial por conta daqueles empréstimos do Tesouro Nacional, que inclusive teve controvérsia do ponto de vista do Tribunal de Contas da União, ao final de 2020, início de 2021, sobre a questão dos empréstimos do Tesouro Nacional para o BNDES. Mas a discussão sobre a forma como o BNDES financia suas atividades é um debate importante, um debate que deve ser feito de uma forma permanente. É por isso que lá atrás, num dos slides que a gente apresentou lá atrás, a gente estava colocando, enfim, o que os outros bancos buscam como fundo. Talvez a gente tenha que discutir um pouco isso e talvez as operações apenas com recursos do FAT não sejam suficientes para dar uma alavancada na necessidade de financiamento que a economia brasileira tem. Aqui é um pouco os valores contratados pelo BNDES, um pouco dentro daquele aspecto que nós analisamos, para mostrar que teve um desembolso grande aí nos anos de 2006, 2007, 2008, assim por diante, com uma certa redução em 2015, 16, 17, né? E uma certa também focalização maior do BNDES no período recente, exclusivamente em atividades de infraestrutura. Mas daí mostra um pouco os valores contratados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social desde esse período longo aí, ao longo do tempo. Aqui, nós fizemos uma seguinte pergunta. Bom, vamos pegar as empresas que são financiadas pelo BNDES e vamos ver suas características. Está aqui colocado de uma forma ilustrativa, para a gente ter um pouco a ideia, mas nós separamos em 2 períodos do tempo, um período aleatório, do ponto de vista de 2011 e 2015, 18 a 20, mostrando, então, o número de empresas financiadas distintas, né? Uma queda, né? Que é a primeira linha que está colocada ali. Caiu mais de metade. Caiu mais de metade, exatamente. O número de contratados, né? Está ali, né? Distintos, tal, tem um pouco mostrando os valores, o pessoal ocupado. Chama a atenção aquele pessoal ocupado em tecnologia. O número deve ter tido algum errinho ali, tá? Mas aquela segunda linha, pessoal ocupado em tecnologia total, de 700 e poucos mil para 180 mil. A ideia... Diminuiu o número e diminuiu, entre aspas, a qualidade dos tomadores de empréstimo. Isso que é uma das análises que a gente faz para reflexão.
Quer dizer, não tem nenhuma no cravo nem na ferradura, é tudo no cravo. Nós poderíamos ter tido uma ação em vários momentos do tempo, se a gente quisesse focalizar mais, teríamos que focalizar naquelas atividades melhores. No caso brasileiro, a atuação do BNDES talvez assim tenha se reduzido, mesmo reduzindo, ficou com aqueles clientes de menor potencial para inovação tecnológica, para desenvolvimento de novas atividades. Essa que é um pouco, talvez, a conclusão aí um pouco dentro desse aspecto, né? Mas é evidente que é uma interpretação a respeito desses números. Tá? Plausível a interpretação, né? Um grupo de pesquisa que fez aqui acha que é plausível, sim, essa interpretação, inclusive por conta dos resultados médios de impacto maior na massa de salário do que nas atividades de pessoas de características de trabalho científico, físicos, químicos, engenheiros, etc. Bom, aí tem um pouco a descrição de empresas com patentes, aquele último número também é importante, porque 5 mil e tantas empresas tinham patentes naquele período e só 726 no segundo momento. Evidente que patente ela tem as suas interpretações, ela pode ser usada ou não, ou pode ser apenas uma patente, mas ele é um número porque é um número que ficou muito distinto aí nesses dois grupos. Mas patente, pior que seja um indicador com inúmeras distorções, né? Mas dado o baixíssimo número de patentes que a gente tem, e ali a queda na patente é muito mais, não é proporcional à queda no número de empresas contratadas, é muito maior, o que tem a ver talvez com a qualidade das empresas que estão pegando esse crédito. Exatamente, é um pouco nessa direção que a gente está indo, uma ideia de que a gente reduziu o tamanho das operações do BNDES, mas ao mesmo tempo nós não mantivemos as operações que eram na atualidade, essa é uma infraestrutura. Aquela slide anterior, a gente fez análise das empresas, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma análise de infraestrutura. O BNDES financia basicamente infraestrutura para municípios, né? Municípios, estados, etc. Então, os recursos vão para a construção das obras de infraestrutura dos municípios, estados, etc. O que nós fizemos? Nós fizemos algumas perguntas, assim. O BNDES financia uma obra de infraestrutura numa região, a pergunta é quantas empresas, logo depois de fazer essa obra de infraestrutura, quantas empresas vieram, quais são as características dessas empresas, assim por diante. Então, nós analisamos todos os projetos de infraestrutura operados pelo BNDES, voltados para atender estados e municípios no período 2002 a 2020. Nós constatamos que os projetos de infraestrutura têm impacto muito positivo sobre o PIB municipal, o que é muito razoável, porque o PIB per capita pode ser um indicador de produtividade importante. Nesse sentido, contrapondo aos resultados anteriores das empresas, nesse tipo de atuação, o BNDES tem uma atuação super positiva. As receitas municipais impacta positivamente a receita, a arrecadação de impostos, e não apenas isso, mas também no chamado, nós fizemos uma relação entre os índices de desenvolvimento municipal, porque são vários índices que tem, que são construídos de diferentes formas, mas geralmente tem IDH, mas geralmente tem educação, saúde, acesso, etc. E nós identificamos, então, um impacto positivo, tá? Então, a gente verificou que esses projetos de infraestrutura atraíam financiamentos de empresas privadas de outros setores também para o município, quando essas obras ocorrerem. Parece óbvio, mas às vezes os científicos, mas é bom mostrar o óbvio, porque às vezes não chega no óbvio, a gente acha que é óbvio, não é. Exato. Aí esses resultados são muito animadores, tanto do ponto de vista do crescimento da produtividade, das receitas, etc. Então, pode-se constatar que, de fato, os projetos têm um efeito positivo e significativo sobre as características dos municípios e da região onde estão aqueles municípios. Então, os financiamentos do BNDES têm influência direta na qualidade de vida da população e na competitividade e produtividade das empresas brasileiras. Os financiamentos na infraestrutura do BNDES. Aqui tem um pouco total de
municípios, ano a ano, os prazos, a amortização, depois o pessoal dá uma olhada um pouco disso, mas tem um número de municípios financiados, etc. Municípios que receberam recursos do BNDES para obras de infraestrutura. Novas fronteiras da análise. Isso daqui é nós dedicamos uma parte importante, em especial no segundo livro. Não cabe apenas para o BNDES nesse caso, tá? Mas sim para toda a atuação do sistema financeiro nacional. Uma das fronteiras importantes é que há novas técnicas de inteligência artificial que têm sido desenvolvidas pelo setor financeiro para identificar novos clientes, mensurar o risco das operações financeiras e identificar mecanismos de garantias. E nós fizemos isso em 3 capítulos específicos do livro. Identificamos novos clientes utilizando machine learning, etc. Procedimentos estão lá detalhados, muito singulares do ponto de vista do que é feito hoje na literatura internacional nesse aspecto. Nós também fizemos os mesmos procedimentos para identificar os spreads bancários e não os riscos das operações financeiras específicas. E tem um capítulo específico que fala dessas matrizes de transição de risco de crédito. Nós utilizamos o crédito nesse caso, mas é um pouco daquela classificação das empresas e que ela transita entre um nível de risco de crédito e outro, conforme está recebendo ali as suas operações bancárias. Tá? Então, a qualidade dos investimentos ela pode ser melhorada com esses novos mecanismos de inteligência artificial, em especial para transformações tecnológicas na intermediação bancária. E isso vai ser importante, em especial porque o Brasil já está entrando nessa ideia do Open Finance, o Open Banking, Open Finance, tem várias formas de acesso aí de dados por parte dessas instituições financeiras, públicas e privadas, que podem melhorar muito a forma de atuação, desburocratizar o sistema, encontrar clientes que existem, que são bons clientes, mas estão fora do processo de intermediação financeira e bancária. Então, são 3 capítulos específicos, um pouco novos, do ponto de vista do que tem essa literatura de discussão. Você tem um trabalho super específico, nós estimamos as elasticidades, tá? Por que essas elasticidades, juros e prazo, elas são importantes? Para um debate de economistas, fundamentalmente, a elasticidade sempre diz respeito a se você baixar a taxa de juros, quanto de vinda de necessidade de empréstimo pedido, né? Então, mostra que ele é juros elástico, no caso brasileiro, mas o prazo é juros inelástico, ou seja, você reduz o prazo, ele não aumenta tanto a demanda. Em especial, porque aí tem um debate entre a situação dada, né? As elasticidades não se respeitam ao passado, né? Talvez a disponibilidade também de operações dentro do sistema financeiro por mais prazo poderia ser interessante. Eu ressaltei aqui um pouco... Interessante porque, por exemplo, uns estudos de muitos anos atrás associavam venda de carro não aos juros, mas à quantidade de prestações. Tanto é que teve uma época que se aumentou, não sei se eram 24 meses, foi para 36, aí foi durante aquele boom de vendas de automóvel no Brasil, por aí. E o que esses seus dados trabalhados estão mostrando é que o período não é muito relevante. Tá? Mas seria porque o juro é tão alto? Não. E como você interpreta isso? Boa pergunta. Tem, de fato, um estudo sobre a elasticidade, juros e prazo da demanda de automóveis, e automóveis ele tem um sentido diferente desse, sim. Isso surgiu num debate quando a gente estava apresentando esses dados. Não sei se é uma característica específica da demanda de automóveis, que é um pouco diferente dessa discussão do crédito geral da economia. Isso pode ser por um lado.
pode ter muito capital de giro aqui, e isso afeta muito, porque o prazo para capital de giro é menor, e aí dentro tem muito capital de giro, sim. Então, talvez essas elasticidades tenham dado diferente. A grande questão é que os exercícios econométricos para comprovar se existe algum viés nessas elasticidades, eles são difíceis de fazer por uma simples questão de excesso de informação. Nós estamos falando aqui de 910 milhões de operação. Então, não todo TST aqui dá significativo. E o viés, daí você não consegue trabalhar. Não é significativo. Não é significativo. Então, esse é um problema de, talvez, uma indicação para se continuar o debate, né? Mas, de fato, tem uma diferença aí entre como um número muito grande e o TST é afetado pelo número grande de observações, você não consegue saber se a elasticidade é viesada ou não dentro dos parâmetros que você vai comparar o viés nas elasticidades. De qualquer forma, é um resultado que está aqui, é um resultado que é feito com base nas informações que são do Banco Central, e esse aqui é um banco de dados específico do Banco Central, já é outro aspecto, não apenas daquelas operações do BNDES. As operações do BNDES é do BNDES transparente, e aqui é com as informações do Banco Central. Nós fizemos um trabalho, tem uns capítulos específicos sobre securitização. Por quê? Tem um grande debate no mundo sobre a ideia de você mudar as formas de fazer garantia por meio de fundos de securitização. O Brasil criou isso há alguns anos atrás, mas aí esses fundos servem para securitizar operações bancárias, que podem aumentar muito as operações bancárias, no caso brasileiro, precisam ser muito mais desenvolvidas. Aí nós pegamos o mercado de crédito e mostramos que há espaço para uma política de securitização, não apenas no mercado de crédito, mas de outros mercados também de financiamento do desenvolvimento. Bom, um pouco para o final, para dizer que a disponibilidade de poupança é evidentemente chave para financiar produtividade, ou seja, você tem que ter poupança para fazer as atividades de financiamento da produção. O Brasil tem um problema, uma baixa taxa de poupança e um sistema de intermediação financeiro distorcido. Distorcido no sentido de não consegue atuar onde precisa, cobrir a quantidade de empresas e pessoas que necessitam de um financiamento de longo prazo. A carência de financiamento a prazo e a ineficiência do mercado de crédito no Brasil ela é vista, ou seja, mesmo no mercado tradicional nós temos problema. É uma discussão qualitativa, tipo de investimento, ativos, atividades com maior impacto sobre a produtividade, exemplo, infraestrutura, inovação, ciência, tecnologia, etc. É um dos grandes debates para a revisão desse financiamento ao desenvolvimento no caso brasileiro. Desenvolver tecnologias críticas, tá? Desenvolver tecnologias críticas, aí tem um duplo sentido a coisa, tá? O sistema de financiamento da produção no Brasil deveria focar, em especial o público, focar no desenvolvimento de tecnologias críticas para a gente crescer. E aí tem um número dizendo que a ideia toda é que o ciência, tecnologia e inovação precisaria crescer no mínimo 10% ao ano nos próximos anos, né? Para a gente ter alguma coisa razoável. O investimento em P&D, que ali atualmente é menos de 1,3. 1,3 é onde a gente atingiu o máximo, tá? Devia chegar em torno de 2% ao ano de 10 anos, uns 3% daqui a uns 20 anos, para que a gente tenha uma coisa compatível. Nós vamos lançar um livro dentro de uns 2 meses que faz uma comparação China, Europa, Estados Unidos, sobre os investimentos em P&D das 2.500 maiores empresas do mundo que investem em P&D e faz uma comparação entre esses 3 países e o Brasil, e justamente essa... Vamos marcar o próximo seminário? Vamos marcar, que eu venho aqui apresentar com certeza. O lançamento vai ser daqui a uns 2 meses, só passado essa fase, vai ser uma nova publicação lá do IPEA, que está em processo de revisão para publicação no nosso site. E aqui é uma ideia que o IPEA desenvolveu uns 2 anos, 3 anos atrás,
Uns 3 anos, uns 4 anos atrás. Uma ideia, a seguinte pergunta: se a gente quisesse dobrar a renda per capita, o que a gente deveria fazer? Primeiro, quanto tempo a gente conseguiria fazer isso, né? Dobrar a renda per capita, né? Então, a gente argumentava e argumenta aquela publicação, dizendo que essa meta ela pode ser razoável em 20 anos, se você conseguir dobrar a renda per capita, mas a produtividade teria que crescer no mínimo 1,5% ao ano, e o investimento teria que crescer em torno de 6% ao ano. Tá? Então, daria um crescimento do PIB per capita anual em torno de 3,95. Esses são grandes números sempre sujeitos, mas que os economistas têm um pouco isso na cabeça de diferentes formas. Talvez o crescimento da produtividade aí é a chave. E aí, repetindo um pouco a ideia de que você teria que ter um leque diferente de políticas para você poder crescer efetivamente a produtividade, que é a chave no caso brasileiro. Não está estagnado de uma forma importante é o crescimento da produtividade nas décadas. Né? Então, assim, nós não vamos conseguir crescer mesmo, se não crescer a produtividade. Para alguns economistas, evidentemente, a produtividade é crescimento, né? Mas também você pode crescer sem desenvolver tanto a produtividade, o que é um problema. Na nossa visão, tem que crescer a produtividade. Esses 2 livros, eles estão lá disponíveis no site do IPEA. O primeiro livro chama-se Financiamento e Desenvolvimento do Brasil, e o segundo livro tem o título de Financiar o Futuro, papel do BNDES. Os 2 estão disponíveis no nosso site, um está no repositório, a gente mudou recentemente o nosso site, então um está especificamente no repositório, que é aquilo que o Mário Salerno colocou lá, tem todo um histórico da nossa produção desde os anos 60, desde a fundação do IPEA. Que nós teve um trabalho enorme de escanear, inclusive, publicações históricas antigas, né, de IPEA. Então, estão todos no nosso repositório e aquele livro Financiar o Desenvolvimento está no nosso repositório. E o segundo livro, esse está direto no site, que é no portal de publicações, que é esse número aí, que é esse Financiar o Futuro, papel do BNDES. Agora, o site de IPEA é fácil, tá? Vocês dão uma busca. Ele é enorme, um portal, vocês dão uma busca e vocês acham. Aliás, aproveitando o embalo, tem uma pergunta aqui do Vitor Bruno. Ele quer uma cópia dos slides, depois ele negocia aqui, mas normalmente os slides junto com como é que eu vou dizer, com o vídeo dessa apresentação, né? Eles ficam na videoteca do Observatório. Tá? O site é OIC, Observatório de Inovação e Competitividade, .nap, que é um tipo de núcleo da USP, núcleo de apoio à pesquisa. Então, oic.nap.usp.br. E lá, o Vitor estava com dificuldade, parece que caiu o link, não sei, para achar o livro vermelho. Eu falava, põe o livro vermelho na câmera. Não, põe você que está aí mais perto. Né? Isso, para os nossos... Posso parar a apresentação aqui? Acabou os slides? Acabou os slides. Tá. Deixa eu parar aqui, vai ficar maior. Esse aí é o livro, tá? E onde você acha isso fora de pé? No famoso site do Observatório. Você entra no oic.nap.usp.br, só dá uma busca lá, jovens pesquisadores, que você vai ter, você consegue baixar o arquivo digital PDF desse livro, que são 2 volumes. Tá? É isso. Super legal, João. Então, vamos direto para a conversa. Quem está presencialmente aqui também prepara as perguntas. Mas eu vou começar fora do Vitor. Tá? Eu vou começar com uma pergunta aqui do... Já começamos, né? Do Jairo Cardoso de Oliveira. Tá? Ele diz o seguinte: trabalhei com projetos de arenas para a Copa do Mundo e o ponto interessante do empréstimo do BNDES era a contrapartida na obtenção de certificado de construção sustentável. Certo? Mas não precisa ser sustentável na locais, né?
Estou brincando, cuidado. Tá? Isso, quer dizer, certificado de construção sustentável obrigou, entre aspas, as construtoras a empregar tecnologias de geração de energia, automação predial, incluindo conservação de energia, entre outras. Pergunta, que é bem pontual, não sei se você sabe dizer. O BNDES continua exigindo contrapartidas em projetos de infraestrutura? Eu não sei responder especificamente a essa pergunta, mas eu sei que o BNDES tem uma cultura de longo prazo, né, desde a sua criação, e esses exemplos positivos, não apenas esse, mas diversos outros, geralmente se constituem uma cultura do ponto de vista da instituição. Eu acho que as instituições públicas brasileiras, a FINEP também é assim, ela tem uma característica importante de exemplos positivos serem seguidos ao longo do tempo. Então, muito provavelmente, esses pedidos de que essas obras de infraestrutura tenham a ideia de sustentabilidade está assim, muito presente dentro do BNDES. Inclusive, tem no próprio site do BNDES, tem lá todo um debate sobre as discussões de sustentabilidade e tem novas linhas de atuação do banco e que a FINEP também tem uma atuação importante nisso, que é aquilo que hoje no mundo chama-se de combinação de instrumentos, chama-se blended finance, porque é chave essa combinação de instrumentos, principalmente para projetos de maior ousadia, do ponto de vista de projetos envergadura, do ponto de vista de projetos inovadores. Aí você junta diferentes instrumentos com diferentes instituições bancárias em projetos de grande relevância. Os temas de sustentabilidade ambiental, os temas de inovação de inteligência artificial, por exemplo, e diversos outros, são temas muito presentes dentro dessa trajetória. Então, muito provavelmente, essas exigências passam a ser, do ponto de vista da cultura das instituições públicas brasileiras, está sempre presente. A pergunta do Jair me fez lembrar uma coisa importante, que é, digamos, universal. Uma parte importante das políticas se dá na execução, não apenas na formulação e tal. Então, por exemplo, você pode, sobre determinadas condições, se um tomador de crédito cumprir determinados requisitos, você pode dar um abatimento no juro, por exemplo. Né? Coisa assim. O BNDES já fez isso décadas atrás. Né? E assim por diante. Esse tipo digamos, de execução, de colocar a política também em execução, a política está enunciada, então a execução segue a política. Muitos anos atrás, eu conversei com uma pessoa que que foi o responsável do escritório que a Petrobras tinha no Reino Unido, na Inglaterra mais especificamente. Essa pessoa me falou o seguinte, que quando eles entraram lá, no Reino Unido, porque tem a ver com o Mar do Norte, deve ter menos imposto, porque no Reino Unido não sei, tanto faz. Tá? Aí chegou uma pessoa do DTI, que é, digamos, o Ministério da Indústria, né? Simplificando, e marcou com ele. Ele foi lá, recebeu, o cara ficou lá conversando, tá ali, esse cara é velho. Tá. Aí, no final, depois de ter tomado um cafezinho, na hora de despedir, ele falou, olha, muito bem, é muito legal vocês estarem aqui, mas a gente gostaria que vocês realizassem 50% dos investimentos com indústria. Ah, mas tem alguma regra? Não, não tem regra nenhuma, mas nós gostaríamos. Certo? Isso é execução da política. Eu perguntei, o que você fez? Nós tentamos seguir os 50%, a gente vai brigar com os caras. Tá certo? Então, isso, execução, é uma coisa que a gente faz mal, eu acho. Às vezes, por exemplo, quando criticam o BNDES que financiou não sei o que na África, mas ele financiou as empresas brasileiras que estavam exportando em atividades de infraestrutura para os países que contrataram o empréstimo. Da mesma forma que acontece em São Paulo,
sendo nós estamos aqui na USP, mas em algum lugar aqui para da Marginal, passa um trem que é conhecido como trem espanhol. Por quê? Porque foi financiado pelo Banco de Fomento Espanhol e a condição é a seguinte: tudo bem, vocês pegam esse financiamento, vocês vão comprar na Espanha. É simples assim, né? Bom, ok, então vamos abrir aí para perguntas, fora essa do Jairo e do Bruno. Mais alguma questão? Vamos lá, eu vou tentar ter... Não, do lado certo. Estou aqui de diretor de câmara. Olha lá. Ó, então, se identifique, por favor. Vitor Monteiro, sou pesquisador do Observatório. Queria fazer uma pergunta, João, com relação ao livro do BNDES, né, Financiar o Futuro, e as referências internacionais que você colocou em debate dos bancos de desenvolvimento, chinês, coreano do Sul e alemão. A gente sabe que o BNDES tem uma tradição em bens de capital. Esses bancos, e você apontou, né, o desafio que é fazer uma inflexão no tema da inovação. Como é que esses bancos estão fazendo essa inflexão? Deu para capturar ao longo da pesquisa? O que eles estão prestigiando no campo do financiamento para fazer esse novo passo e talvez esse ciclo que o BNDES precisa cumprir? E quem quiser fazer pergunta, quem está nos vendo aí pela famosa internet, enquanto o 5G não funciona mais universalmente, manda um e-mail para iea.responde@usp.br, como fizeram nossos dois colegas anteriores. João. A pergunta do Vitor é importante, sabe? Porque tem uma discussão, no caso brasileiro, que faz parte do nosso modelo de desenvolvimento. Ao longo do tempo, nos anos 20, 30, 40, 50, 60, o Brasil foi se desenvolvendo com a ideia de que a indústria de bens de capital era chave para o progresso tecnológico. É claro que ela é chave para o progresso tecnológico, no entanto, a discussão sobre financiar outros tipos de atividade que vão muito além apenas da máquina e do equipamento. Um grande projeto de inovação exige não apenas máquina e equipamento, mas qualificação da mão de obra, pesquisa e desenvolvimento, insumos. Então, existe uma necessidade da gente pensar o setor de financiamento do desenvolvimento, desse financiar o futuro, para além de apenas um financiamento a máquinas e equipamentos. Então, ressaltamos, a máquina e equipamento é importante, claro que é. Todo mundo tem que operar com máquinas boas, com uma linha de produção adequada, etc. Mas existem outras atividades que dizem respeito à discussão tecnológica, que não é apenas a máquina e equipamento o único motor do progresso tecnológico do ponto de vista do desenvolvimento da produção. E isso nós vamos precisar aprender a fazer. Nós aprendemos de alguma forma nesses anos, mas menos do que o suficiente do que desejaria para a gente crescer mais rapidamente e mais aceleradamente. Isso daí está chave do ponto de vista do processo de crescimento. É a mesma questão quando a gente coloca a discussão sobre setores específicos. Às vezes, a discussão não é setor específico, setor KINAI, calçados, couro, metal mecânica, assim por diante. Talvez uma discussão sobre as questões tecnológicas, que envolve biotecnologia, inteligência artificial, diversas nanotecnologia, diversas questões, elas são muito mais transversais em diversos segmentos e com uma capacidade muito maior de alavancar o desenvolvimento e o progresso tecnológico. Isso nós vamos ter que aprender a fazer também. São duas coisas que a gente está caminhando menos aceleradamente do que a gente desejaria do ponto de vista de um país que precisa crescer mais rápido. Essa é um pouco a história. Mais perguntas do nosso pessoal? Não é só eu fazendo pergunta. Mais perguntas dos presentes? O Mário colocou uma coisa importante aqui também, que era essa coisa de as empresas brasileiras que estão lá fora conseguirem recursos aqui para financiar suas atividades.
A gente viu isso muito nos 3 grandes bancos do mundo, tá? Tanto no CAISTAB, no CDB e no KDB. Mas é uma condição de contrato. Né? Então, na verdade, eu acho que talvez a gente teria que pensar mesmo numa forma de se fazer isso, numa forma de alavancar um processo de internacionalização maior daquilo que é chave do ponto de vista da atuação das empresas brasileiras. Nós temos grandes empresas e a gente pode ajudar elas a crescer mais e a se internacionalizar mais, com certeza. Tem um debate muito rasteiro, tem bons debates sobre o papel do BNDES, o funding, ok. Mas tem um debate muito rasteiro, que é a questão dos exportando empregos, que é quando o BNDES ou qualquer banco, vai que seja, com recurso público, financia uma operação de uma empresa brasileira fora. Né? Está financiando lá, nós estamos exportando emprego. Essa conversa que não tem só no Brasil, mas aqui no Brasil ela é forte. Né? Mas me parece que é o contrário. Você está fortalecendo a atuação da empresa no mundo e, por decorrência, aqui. Né? Enfim. João, da sua apresentação, teve uma coisa que me ficou assim. Você mostra no outro campeonato que caiu o valor contratado. Por quê? É um problema de política, ou seja, piorar as condições de financiamento, é um problema de ciclo econômico, tal em baixa, então tem menos investimento, é um problema de taxa de juros muito alta, ou de, como que fala, de exigência patrimonial. Vocês têm alguma tentativa de explicação para isso? Olha, eu acho que tem um conjunto de fatores. Nesse período que passou, o mundo teve dificuldades também nas taxas de crescimento, uma reorganização do mundo, veio uma pandemia. Então, tem todo um contexto que justifica, por um lado, uma redução dessa atuação, desses níveis de financiamento, não apenas no Brasil, mas fora no Brasil também. Agora, talvez seria interessante que a gente repensasse um pouco a atuação desses bancos, tanto os públicos quanto os privados, em especial nesses momentos de crise, porque, no fundo, no médio e longo prazo, nós vamos precisar desenvolver novas tecnologias, novos processos, e você ter uma interrupção do ponto de vista desses ciclos é muito ruim. Agora, esse é um exemplo, uma coisa histórica também na economia brasileira. A gente tem muitos ciclos econômicos. Esses ciclos econômicos, toda vez que acontecem, que são guiados por diferentes fatores no mundo, eles afetam, em especial, as atividades de maior conteúdo tecnológico. Então, se a gente observar bem, quando acontecem esses ciclos econômicos nesses países mais da fronteira tecnológica, eles investem pesadamente em tecnologias para sair desse... Como agora esse programa americano. Isso, exatamente. Bom, não é uma exclusividade desse governo americano. Aliás, talvez tirando o Trump, talvez, né? Tirando o governo do Trump, todos os outros republicanos ou democratas, eles mantiveram essa mesma linha de atuação. A saída da crise desses países sempre é vista como uma saída em direção às atividades de mudança tecnológica que outros ciclos econômicos. Saída para cima. E a gente tem um impacto geralmente ao contrário. Talvez essa seja uma síntese, claro, muito simplificada da situação, mas esse seria uma questão da gente olhar muito no caso brasileiro. Nós temos interrupções de ciclos tecnológicos muito claras no caso brasileiro e que são geralmente associadas a esses ciclos econômicos, essas dificuldades que a gente tem. É por isso que a gente sempre faz o debate sobre a necessidade de um funding permanente para ciência e tecnologia, como é no caso do FNDCT, que mesmo no caso de problemas de funding para outras atividades, a gente mantenha as atividades de ciência e tecnologia. Por isso que é importante manter os fundings para as universidades, as bolsas de iniciação científica, etc. Então, é uma forma de você dar continuidade a um desenvolvimento econômico, no caso brasileiro, muito importante.
acaba muito sujeito a ciclos, né? E esses ciclos são, de fato, muito ruins na economia. Em especial, do ponto de vista de ciência e tecnologia, que depois que você para uma coisa, para retomar, ela é mais difícil do que uma coisa que você já fazia. Ou seja, interromper aquilo que é uma atividade nova que você deveria fazer. João, chegou uma pergunta do Paulo Zabislav. O Paulo, bom, eu conheço o Paulo, acho que vale a pena fazer uma propaganda do Paulo. O Paulo, ele coordena o MITEC, na Federal do Rio Grande do Sul, que talvez seja o núcleo mais antigo no Brasil, se não mais antigo, é um dos melhores, se não for o melhor, que discute inovação, gestão de inovação, etc. O Paulo faz a seguinte pergunta: considerando a lógica do valor público, ele põe entre aspas, não seria possível aumentar os recursos à inovação monetizando novos produtos do Estado? Por exemplo, disponibilizar os dados de posse do Estado? Os dados de posse do Estado, ou seja, ele está preocupado com fundo, né? Uhum. Nós, de fato, nós precisaríamos de mais fundos permanentes para ciência e tecnologia e que não fossem, de fato, sujeitos a esses ciclos. É muito claro isso nesse debate todo que foi feito do FNCP. A lei orçamentária brasileira, é evidente que tem que ser vista, né? Mas ela deveria separar os fundings específicos para isso. Sou favorável que isso ocorra, inclusive aumentar a arrecadação do ponto de vista tributário brasileiro para essas atividades. Nós temos um sistema tributário distorcido, totalmente, muito burocrático e regressivo. Em especial, hoje de manhã, quando a gente estava aqui debatendo, veio a discussão sobre a lei do bem. A lei do bem, ela iniciou muito bem. Depois ela se transformou numa lei automática, o que era excelente também. E depois ela ficou muito burocratizada nas suas formas de verificação. Os registros todos. E os registros todos. Então, é muito mais fácil de você, na direção da pergunta dele, é muito mais fácil você, por exemplo, buscar isenção tributária para outras atividades que não a ciência e tecnologia do que se buscar para as suas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, esses modelos de tributação e isenções tributárias nós teríamos que aperfeiçoar, modernizar, desburocratizar e, ao mesmo tempo, ter uma capacidade de observar se aquilo que está sendo feito está bem feito. Mas isso não significa ampliar a burocratização em cima desses tipos de isenções tributárias que se tem. E mesmo nesses casos de mostrar, inclusive, qual é a estrutura patrimonial que o Estado tem, a forma de você conduzir isso para atividades de maior risco tecnológico, é chave, é crítico no caso brasileiro. E esse debate todo que a gente fez aqui, a gente está mapeando um pouco o financiamento, os diversos mecanismos de financiamento. Mas nós mostramos que tem uma discussão sobre combinações de instrumentos, ao mesmo tempo que tem uma discussão tem outras discussões importantes, como se faz encomendas tecnológicas, como que você trabalha outros tipos de atividades de inovação que são críticos no caso brasileiro. O ponto que o Paulo levanta, ele me sugeriu, então não é de inovação, mas acho que está ligado, que acho que não se sabe não problema só brasileiro, né? Não se sabe lidar muito bem com essas empresas que basicamente manipulam dados. Facebook, Google, que alguns chamam de empresa de tecnologia, empresa de tecnologia, mas enfim. Não reparam imposto, eles não estão ceadas aqui, é uma confusão danada, inclusive do ponto de vista tributário, é altamente injusto, né? Eu não vou pagar imposto sobre o pão, eu vou pagar imposto sobre o Facebook. Isso é o contrário, né? Mas, enfim. Acho que esse seria um ponto, né? Acho que precisa ter alguma coisa mais internacional aí para ver como é que faz, mas esse é um ponto que eu acho que o mundo devia caminhar e, eventualmente, ter alguma
alguma questão. Mas eu acho que para fechar aqui, João, tem um ponto que é continuidade. Né? A gente estava fazendo uma série de pesquisas quando teve, não é que acabaram com a lei do bem, mas teve uma suspensão temporária, acho que foi no governo Temer, se não me engano, um desastre nas empresas, que a gente estava falando de inovação radical, então pesquisava aquelas empresas que, bum, investem. Né? Foi um desastre para essas empresas também, tá? Porque elas dão, escuta, não é para amanhã, já é para 10, 20 anos, tá certo? A gente tem que pegar um projeto que levou 30 anos para ir no mercado. Em 30 anos? Vamos planejar em 30 anos. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o funding, a continuidade do funding, tem os incentivos, tem a continuidade dos incentivos, a qualidade dos incentivos, esse tipo de coisa. E essas interrupções, elas são muito ruins mesmo. Em especial, porque nesse caso que você citou bem, aí, da lei do bem, gera uma incerteza grande dentro das empresas, né? Como todos os grupos de pesquisa, as universidades, dentro das empresas tem também as pessoas responsáveis pela pesquisa, por desenvolvimento, por atividades que são críticas do ponto de vista dessa capacidade de criar novos produtos, novos processos. E você reduzir o funding específico faz com que tenha uma incerteza no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Isso é muito ruim. Isso está na nossa... Isso tem que estar no radar no caso brasileiro. Nós precisamos de políticas de longo prazo, e políticas com foco no desenvolvimento tecnológico, funding no longo prazo, e nós precisamos criar novos instrumentos. Nós citamos aqui vários, mas mesmo se a gente pegar fundos de capital de risco, capital semente, incentivo para as universidades, para o empreendedorismo das universidades, eu acho que é uma fronteira enorme e é uma fronteira crítica e chave para o desenvolvimento econômico e da produção no caso do Brasil. Bom, gente, nós estamos chegando aqui no limite horário. Né? Queria agradecer a presença de todos, né? Os que estão presentes há pouco, né? Porque as atividades aqui na USP presenciais estão sendo retomadas, as aulas foram retomadas, mas algumas outras a gente tem restrição, inclusive a gente adiou um pouco esse seminário para poder ser presencial. O vídeo desse seminário vai ficar disponível na nossa mediateca. Tem uns dias para que isso ocorra, porque o IA tem uma mega equipe super boa de vídeo, de câmera e tal. Ele tem um editado, né, para tirar uns brancos e tal, no início, começar a gravar, etc. Então, daqui a alguns dias, quantos dias, não sei, né? Mas daqui a algum tempo já está na biblioteca, foi no celular, está lá, foi eu vi, tá certo? Vocês podem ter acesso a esses livros no repositório do IPEA e na aba de publicações do site do IPEA, que acho que é ipea.gov.br. Isso. Tá? E tem mais milhões de livros interessantes. Inclusive, tem um que nós organizamos, que eu acho que é lá no Marco, que tem milhões de citações da cultura. Você entra no Google lá para ver, que é Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras, que acho que foi talvez um desses primeiros estudos aí de cunho mais geral econométrico para discutir impactos da inovação. Né? Tem coisas surpreendentes lá, tudo bem. Foi processado há muito tempo atrás, eu acho que não mudou muita coisa, tá? Talvez tenha piorado, mas não sei. Vocês podem achar os livros que foram feitos, que eu fiz referência no começo aqui da nossa apresentação, pelos jovens pesquisadores e alguns outros, na mediateca do OIC, que é o site OIC,
oic.nap.usp.br. Então, oic.n de navio ap.usp, Universidade de São Paulo.br de Brasil. Ok? E queria agradecer super ao João, ao pessoal aí que está coordenando o Observatório da Inovação, e já combinar com o João para ele vir conversar desse outro livro daqui a uns 2 meses, tá certo? Em 2 meses, acho que já passou a eleição, né? Então a gente talvez tenha algum cenário de como poderá ser essa área da ciência, tecnologia, inovação, financiamento, etc. Tá? Talvez sim, talvez não, mas enfim, mais previsibilidade do que hoje. Vai ter. É isso, muito obrigado. Obrigado ao pessoal aqui do IA que trabalhou, o Sérgio, a Larissa, a Sandra, que está por trás no apoio. É isso. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.